pergunta agora é do Agostinho e vem de Ovar. Muito prazer, Agostinho, muito obrigado. Vamos à pergunta do Agostinho. Vamos lá. Andy, eu li a resposta que deu sobre as religiões e sobre o voodoo. Eu quero entender que tu estás querendo dizer que tu ouviste e não leste, né? Porque deve ter sido um enganozinho aqui. Pronto. Sobre as religiões e sobre o voodoo. E me lembrei de perguntar ao Andy se a psicanálise estuda os fenômenos paranormais. Eu gosto de ouvir histórias sobre fantasmas e casas assombradas, etc. Tenho curiosidade. Em Ovar, há aqui uma história que o povo fala. E parece que existe mesmo algo inexplicável, porque quando tentaram demolir a casa, pelos vistos, até as máquinas pararam. A casa é a Casa Amarela, em Ovar. Esse é o nome da casa. Casa Amarela, o apelido, porque a casa deve ser amarela, imagino eu. Esta casa tem fama de assombrada. Contam que ela está assombrada porque teve lá acontecimentos de morte. Pelos vistos, uma jovem namorava e o pai não sabia do namoro dela com um rapaz. E quando ele descobriu, acabou por matar a filha e o namorado e depois atirou-os a um poço. Uau! Com os remorsos se suicidou. Água benta. Outros falam que ali na casa viveu um empresário rico e que ficou na pobreza porque fez maus investimentos. E sabendo que ia perder tudo, incluindo a casa, ele se suicidou. O mais estranho é mesmo as máquinas que iam destruir a casa. Ao chegarem ao terreno, param. Andy, em Portugal há muitas histórias de fantasmas. Ah, tu achas que é só em Portugal? Gostaria de saber sua opinião se o paranormal pode existir ou é mesmo só fantasias da nossa cabeça. As pessoas têm vergonha de falar nestas coisas. Não sei por quê. Muito bem. Agostinho, tu me perguntas duas coisas. Ou melhor, tu fazes a relação. Todas essas histórias, todas essas coisas, meu Deus do céu. Sim, Portugal é muito rico nestas histórias. Imagina o que são as histórias amazônicas, o que são as histórias africanas misturadas com as indígenas, misturadas com as europeias. Imagina que salada russa saiu, né, lá no Brasil, dessas histórias de fantasma e tudo mais, casas mal assombradas, figuras míticas, porque aquela pergunta anterior eu nem entrei na questão das figuras estas que ele levantou, né, na pergunta anterior. O Brasil está cheio delas, foi o Antônio de Viseu. O Brasil está cheio delas, aquelas lendas todas dos indígenas, né? Tem uma história no Brasil. Eu estou indo para outra, mas tem a ver aqui com a tua pergunta, Agostinho. Tem a história do Boto. O Boto engravidava as meninas, né? Mas não era o Boto, evidentemente, mas a história ficou e as pessoas acreditavam que era o Boto. O Boto é um golfinho de água doce, que se chama Boto. Tem o boto normal e tem o boto cor-de-rosa. Ele é realmente cor-de-rosa. E supostamente, quando uma menina parecia grávida,
né? Nas regiões ribeirinhas da Amazônia, imaginem, né? Ora bolas, o que era? Eram as crenças, e havia crenças, e as crenças eram reais e verdadeiras, de que o boto, que era acho que era alguma coisa, parece que era um indígena, um homem lindo, que não sei o quê, e que era alguma... Na verdade, a história, eu não sei bem. A história é exatamente o contrário da sereia. Tem o sereio, né, que era o boto, porque ele era masculino. A sereia normalmente é feminina e ela encanta, né, faz feitiço, né, ela enfeitiça os pescadores, etc. Né? O boto faz a mesma coisa, só que em vez de ele enfeitiçar os rapazes, né, bem que estava precisando de um boto gay lá também, né, não ia ser bom, né? Ia ser melhor até porque o boto não ia conseguir fazer o outro ficar grávido, né? Mas pronto, né? No futuro, quem sabe, com a evolução, apareçam figuras assim. Ai, ai. Então, o boto engravidava as meninas. Claro que não era o boto, as meninas pulavam a cerquinha, ficavam grávidas, e aí quem levava a culpa era o boto. E pior, iam caçar o boto e matavam o boto. Né? A ignorância chega às estratosferas. Pronto, mas aqui a tua pergunta não tem nada a ver com ignorância. Essas histórias realmente existem e são muito profundamente estudadas. Muito profundamente estudadas. Aquilo que tu chamas as questões paranormais, ok? No que tange as questões paranormais, eu não tenho grandes conhecimentos. Não é uma área que me interessa assim tanto, muito. Vejo as coisas, sei por aqui, por ali, etc. e tal. As próprias questões que aí não tem muito a ver com paranormalidade, mas sim é imbricado com a paranormalidade, a questão das experiências do pós-morte, e por aí vai essas coisas, tá certo? Mas eu realmente não conheço assim tanto. O que eu posso dizer com certeza? Sim, existem fenômenos paranormais. Fenômenos paranormais não é a mesma coisa que fenômenos extrafísicos, ok? Tu falas aqui em paranormalidade. Paranormalidade são aqueles fenômenos como a telecinese, a telepatia, tá certo? Capacidades de pessoas serem empáticas, né? E conseguirem ter acesso a certas regiões do cérebro da outra. Alguma coisa nesse sentido, sim, existem muitas experiências feitas nessa área, com alguns resultados positivos. A telecinese, que é a movimentação de objetos, mas aí não tem nada de extrafísico. Isso é uma capacidade mental, ok? Aliás, muitas outras, né? Aqueles testes que são feitos com pessoas que desenvolvem essas capacidades com aquelas cartas viradas do avesso, que são vários desenhos. Então, existem pessoas que têm a capacidade de descobrir aquilo. Eu nunca li nada profundamente a respeito, sei que já foram feitas muitíssimas e são feitas muitas investigações científicas nessa área. O fenômeno existe, mas já se chegou a várias conclusões, a vários mapeamentos das funções cerebrais, o que produz. Sim, eles existem, pronto. Mas lembra que estes são fenômenos paranormais. Fenômenos extrafísicos estão dentro... são estes fenômenos que tu estás descrevendo. Então, fenômenos extrafísicos, ok? Paranormal vem da união da palavra para, que é uma preposição em grego que quer dizer ao lado de. Daí a palavra paralelo, certo? Ao lado de alguma coisa. Então, paranormal é aquilo que está ao lado do normal. Certo? É paranormal. Daí vem a palavra paramédico.
Pronto, enfim, né? Várias palavras têm esse prefixo para, que não tem nada a ver com o verbo parar. É uma preposição grega que quer dizer ao lado de. Então, que é paranormal, certo? Não é normal, não é anormal, é paranormal, ok? Outra coisa é o que é extrafísico, ou seja, aquilo que está num suposto universo que não é o universo físico, é um universo extrafísico. Aí as coisas são mais complicadas ainda, Agostinho, certo? Tudo que tu levantas aqui, todos os exemplos que tu dás, da casa amarela, etc., não são exatamente fenômenos paranormais, são fenômenos extrafísicos, ok? Pelo menos pelo que tu descreves. E aí eu fico meio que te devendo um pouco sobre a questão dos fenômenos extrafísicos, ok? Não sei, eu não sei, não é uma área minha de investigação, Agostinho, e não só me refiro ao Agostinho, mas a todos os ouvintes. Sou um homem razoavelmente cético, bastante agnóstico no que diz respeito a essas fenomenologias, certo? Sou bastante agnóstico quanto a isso, né? Cético numa certa dose, razoavelmente grande. Então, pronto. Enfim, agora, quanto ao que tu perguntas, a psicanálise estuda esses fenômenos? Não. A psicanálise estuda os fenômenos mentais. O inconsciente, sobretudo. Como nós funcionamos como seres humanos, o nosso cérebro, nossa mente, nosso consciente e nosso inconsciente. Claro que a psicanálise consegue mapear uma quantidade enorme e dar explicações e fazer as devidas demonstrações que grande parte de muitos destes fenômenos, muitas vezes fenômenos pessoais, né, visões, etc., são, sim, criações da nossa mente, né? São os delírios, são muitas coisas. O que não quer dizer, e nem a psicanálise está interessada nisso, né? Ela está interessada naquilo que ela pode demonstrar. No que não pode demonstrar, fica para quem pode, certo? Então, pronto, mas evidentemente que é muito comum chegar ao universo da psicanálise fenômenos, né, humanos, mentais, que são entendidos como fenômenos extrafísicos, ok? Fenômenos extrafísicos, relação com mortos, a coisa dos fantasmas, essa situação, e que às vezes, sim, claro, verdadeiramente é somente alguma questão mental, certo? O que não exclui, vejam, eu sou cético, sou agnóstico nessa questão, mas, né, como diz um ditado, eu não me creio em bruxas, pero que las hay, não? Então é mais ou menos assim, eu não acredito em bruxas, mas que elas existem, existem. Então, então pronto, eu acho que, né, às vezes há um certo exagero, sim, vai-se lá ver. Pronto. Há outras situações indubitavelmente inexplicáveis e que ninguém fecha os olhos para isso, só os idiotas, né? Não, existem coisas e fenômenos inexplicáveis. Outra coisa é toda essa situação que às vezes, né? Essas histórias de assombração, não sei o que, essa coisa toda, que às vezes, né, fica um pouquinho misturado ali, folclore e
coisas que, na verdade, não tem nada a ver com fenômenos extrafísicos. Ok? Sei que nesta resposta não pude fazer grande aprofundamento, porque, como eu disse, aquilo que sei, sei, aquilo que não sei, sei que não sei. Pronto? E aí está. Ok? Mas mesmo assim, Agostinho, muito obrigado. Espero que alguma coisa tenha te servido e aos ouvintes. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. Qualquer outra pergunta que queiras fazer, por favor, fica à vontade. Um grande, grande beijo e vamos adiante.